pra gente, Monique, como é que tá esse Furacão, esse Atlético Paranaense, que é um time caro, pesado, um time que já foi campeão brasileiro da Série A, né, campeão de Copa Sul-Americana, esteve presente em Copa Libertadores. Como é que tá esse Furacão pro jogo contra o Goiás, casa cheia, no final de semana, hein, Monique? Pois então, Juliano, é um Atlético Paranaense que sofreu, né? Penou nessa Série B esse ano, tem chance de acesso, ainda tem, mas é bem difícil e essa situação só tá assim em reta final de competição, justamente porque o Atlético teve idas e vindas, quedas, teve uma sequência de 7 vitórias consecutivas, mas teve também 7 jogos seguidos sem vencer, teve um momento de oscilação de produção no comando do Odair Hellmann, que agora parece que encaixou de novo as coisas. Vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer, 2 empates, 2 derrotas, que fizeram com que o Atlético saísse do G4, venceu o Amazonas na última rodada, voltou a se aproximar do G4, só que agora tem confronto direto contra a equipe do Goiás, então é um jogo decisivo, definitivo para o Atlético, porque é óbvio que mesmo que perca, por exemplo, na pior das hipóteses, ainda matematicamente vai ter chances de acesso, mas vai ficar muito mais difícil do que já está. Porque é muita gente brigando por esse acesso, até ali o Cuiabá, 9º colocado, tem chances. Então tá bem difícil pro Atlético esse momento na Série B decisivo. E diante disso é que o Odair deve montar um time, amanhã ainda tem o último treino para ele definir a equipe, deve montar um time mais intenso fisicamente para poder duelar com a equipe do Goiás, de Carille, né, que passou pelo Atlético Paranaense em 2023, não teve uma boa passagem por lá, não. 2022, perdão, na verdade, e vai vir para cá o Odair Hellmann com o Atlético Paranaense com o que tem de melhor, né, com as forças que tem à disposição. Tá voltando o Zapelli e Viveiros, que é, né, o grande triunfo do Atlético nessa reta final da Série B, atacante que tem 8 gols, ambos voltam de suspensão, mas ele não vai ter o Dudu no meio campo, que está com dores musculares, ficou em Curitiba. Ele tem o Esquivel para um segundo tempo, tá voltando de lesão, ainda não está à disposição 100%. E o Odair vai tentar montar o time de um jeito que tente surpreender o adversário, porque jogar aqui é sempre difícil, ainda mais o calor, 4 da tarde, com o estádio lotado. O Atlético sabe que vai encontrar todas essas dificuldades. Monique Vilela tá conosco no Boleiragem, João Batista, Iago Vinícius, e nem o sol cobre melhor o Atlético Paranaense do que a Monique, que tá ao vivo conosco aqui na Bandeirantes Goiânia. Monique, seja muito bem-vinda, João Batista. Você falou o time completo, né? Todos os jogadores à disposição aí do técnico Odair. Qual sistema de jogo você imagina que o Atlético vai utilizar para esta partida contra o Goiás? Um time mais ofensivo, um time um pouco mais retraído? Você falou também do preparo físico, jogo 4 horas, apesar que o clima em Goiânia neste momento é um clima agradabilíssimo, né? É claro que, não sei, o clima lá em Curitiba geralmente é sempre muito frio, né? Mas o estádio do Atlético oferece sempre um clima muito agradável pelo fato de ter o teto retrátil. Qual sistema de jogo você imagina que o Odair vai adotar para essa partida contra o Goiás? Boa noite. Oi, boa noite, João. Então, na verdade, assim, o Odair, se eu não me engano, são 29, 30 jogos no comando do Atlético, assim, de todas essas partidas, ele tem um esquema tático muito bem definido e estipulado por ele, que é a 5 lá atrás, óbvio, ela varia, né, com a posse de bola e sem a bola, mas ele é adepto aos 3 zagueiros, mesmo que às vezes o zagueiro não seja zagueiro de ofício, que é o que deve acontecer mais uma vez na partida de sábado contra o Goiás, como foi contra a equipe do Amazonas na última rodada. Ele adota esses 3 zagueiros, tanto para formar a linha de 5 defensiva, quanto para uma saída de bola e construção de jogada desde lá atrás. Ele tem esses 3 homens, e às vezes até por isso ele não usa 3 zagueiros, usa um lateral. Pelo lado esquerdo, o Esquivel, que está voltando de lesão agora, está fora de combate já algumas rodadas, ou o Benavides, que foi o lateral direito de ofício e foi o zagueiro pelo lado direito na partida contra o Amazonas e pode até voltar a fazer isso. O Odair usou, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes a linha de 4, tá? Com 2 zagueiros só, aí é mais um 4-3-3 tradicional, e com a bola e sem a bola, um tradicional 4-4-2 para marcação. Mas isso ele usa, assim, em momentos muito pontuais. O que ele usa mesmo, e ele deve usar
construção de jogo para partida contra a equipe do Goiás. É essa linha de 5 lá atrás, com esses 3 zagueiros trabalhando muito no que diz respeito à marcação e fechando os espaços para os atacantes. E esses 2 lá da frente contribuem e voltam, seja o lateral, ou seja um homem frente, para fechar essa linha de 5 lá atrás e compor a marcação quando está sem a bola. Com a bola, é um Atlético bem pontual, e isso também é uma situação que alguns adversários já começaram a manjar, né? Que é muita bola longa. O Atlético até tem a construção no chão, com a bola no chão, mas ele usa o trunfo que se chama Kevin Viveiros. Ele tem muita força, muita intensidade, muita velocidade, explosão. E a força dele de dividida, de trombada, desses 8 gols que ele fez na Série B, eu creio que tenha sido 6 nessa forma. Bola longa para o atacante, que é um camisa 9, recebe essa bola, ganha na força e na velocidade e faz o gol. Claro que muitas vezes ele faz a falta. E aí o gol é anulado. Isso aconteceu já em vários momentos dentro da Série B. Às vezes ele até comete faltas justamente pela intensidade que ele joga, né? Ele é um jogador de muita força, colombiano, camisa 9 mesmo. Então, às vezes ele acaba cometendo a falta e desperdiçando o lance. Mas a ideia do Atlético é essa, principalmente jogando fora de casa. Em casa, trabalha um pouco mais a bola. O Leozinho, que é um ponta oriundo do futsal, ele joga as partidas em casa, foi titular contra o Amazonas, justamente para ter esse 1 contra 1 e ter mais bola ao chão. Aí você chega na área e tem a possibilidade de cruzar, seja por cima ou por baixo, mas isso mais jogos na arena. Fora de casa é isso. É uma linha de 5 defensiva e é muita bola longa para a correria do Viveiros, para ele sair lá na frente e tentar ganhar dos adversários na força e também na velocidade e assim conquistar resultados. E foi assim que o Atlético emendou uma sequência de 7 vitórias seguidas. Vários gols do Viveiros foram assim, e eu tenho certeza que o Odair não vai abrir mão disso contra o Goiás.